Há momentos em que a alma cansa antes mesmo do corpo. Você acorda, olha para o dia e sente como se estivesse carregando um peso invisível, algo que ninguém entende, algo que você mesmo não consegue explicar. A verdade é que muitas vezes o que dói não é o que vivemos, mas o que pensamos em silêncio. São as batalhas internas, aquelas que ninguém vê, que mais desgastam o nosso espírito. O medo de falhar, a sensação de não ser suficiente, o peso de responsabilidades que parecem maiores do que nós. Mas hoje, enquanto você escuta estas palavras, eu quero que saiba: Deus viu o seu cansaço. Ele conhece as noites mal dormidas, os pensamentos que você tenta afastar, as lágrimas que secou antes que alguém percebesse. Há uma promessa poderosa escondida em Isaías 40, 29, 31. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você percebe? Deus não te pede para ser forte o tempo todo. Ele não exige que você aguente tudo. Ele apenas te chama para esperar nele. Porque é no momento em que você chega ao limite que ele começa a reconstruir tudo aquilo que o desgaste da vida tentou destruir. Hoje, Deus quer renovar algo dentro de você. Não importa se você chegou aqui com fé ou apenas buscando um escape. O Espírito Santo sabe exatamente onde tocar. Ele sabe onde está a raiz da dor, onde está o cansaço, onde está o medo. E ele te diz agora: filho, filha, eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Eu nunca te abandonei. Respire fundo. Deus vai falar com você de um jeito que você não sentia há muito tempo. Antes de continuarmos essa mensagem tão especial, eu quero te pedir algo que fortalece ainda mais esta comunidade de fé. Escreva nos comentários de qual cidade e país você está ouvindo esta palavra de Deus. É emocionante ver pessoas sendo alcançadas em tantos lugares diferentes. E isso também encoraja quem chega aqui ferido, precisando saber que não está sozinho. E mais um pedido importante. Se esta palavra tocar o seu coração, escreva Amém nos comentários. Isso não é apenas uma interação, é um ato de fé, uma declaração pública de que Deus falou com você. Agora, coloque a mão no coração, respire devagar e permita que esta palavra penetre na sua alma. Hoje, vamos refletir sobre um tema profundo: o que Deus faz quando estamos cansados e como Ele renova forças que nem sabíamos que ainda existiam. Baseado em Isaías 40, 29 e 31, esta mensagem é para você que chegou aqui buscando resposta, consolo ou apenas um pouco de paz. Vamos juntos. Deus vai te encontrar neste exato momento. Existem momentos na caminhada em que o cansaço não é físico, mas espiritual. O corpo anda, trabalha, faz o que precisa, mas o espírito está abatido. A Bíblia descreve esse estado inúmeras vezes, porque Deus sabia que cada um de nós enfrentaria dias assim. Isaías 40, 29 a 31 não é um texto poético apenas para decorar. É uma promessa feita especificamente para pessoas exaustas, quebradas, sobrecarregadas. O versículo diz: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Observe, Deus não espera você ter forças para então ajudá-lo. Ele age quando você está sem nenhuma. A vida moderna exige demais. Vivemos pressionados a ser fortes o tempo todo, emocionalmente, profissionalmente, espiritualmente, socialmente. Mas Deus nunca exigiu isso de você. Ele disse: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não disse os que conseguem, nem os que nunca caem, mas os que esperam. Esperar, no contexto bíblico,
Não é ficar parado, é confiar, descansar, entregar. Talvez você esteja cansado porque tentou carregar sozinho coisas que deveriam estar nas mãos de Deus. O cansaço emocional vem quando tentamos resolver com nossas forças aquilo que só poderia ser resolvido com a força do Senhor. Muitas vezes, acreditamos que se nos esforçarmos mais, se planejarmos melhor, se formos mais disciplinados, tudo vai dar certo. Mas a verdade é que há situações em que Deus permite o desgaste para nos ensinar a parar, respirar e voltar para Ele. Quando Isaías diz que Deus dá forças ao cansado, ele não fala de uma energia física, fala de uma força interior que restaura a alma. É uma força que não vem do corpo, mas do Espírito Santo. É aquela sensação de paz em meio ao caos, de clareza em meio à confusão, de coragem mesmo quando tudo parece perdido. Quantas vezes você já sentiu que não aguentava mais, mas, inexplicavelmente, algo dentro de você te empurrou para frente? Foi Deus. Ele renova as forças daqueles que esperam nele. E essa renovação não é pequena. Isaías continua: eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso significa que, quando Deus fortalece alguém, Ele não apenas levanta, Ele sustenta. Ele não apenas cura, Ele capacita. Ele não apenas consola, Ele transforma. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo que perdeu o brilho, a direção, a motivação. Talvez esteja lutando contra pensamentos que te desgastam, dúvidas que te enfraquecem, sentimentos que te aprisionam. Mas Deus está te dizendo: eu vou renovar o que você perdeu. A renovação de Deus é diferente da renovação humana. Nós descansamos algumas horas e voltamos a cansar. Mas quando Deus renova, Ele coloca dentro de nós algo sobrenatural. Pense no que a águia faz. Ela simboliza este texto por um motivo. Quando envelhece, passa por um processo de renovação doloroso, mas necessário. Ela se recolhe, perde penas antigas, remove o bico desgastado, troca as garras e, quando volta, voa ainda mais alto. Assim é você quando passa por processos difíceis. Deus permite algumas perdas, algumas quebras, alguns silêncios, mas não é para te destruir, é para te renovar. O que você chamou de fim, Deus está usando como começo. Você tem sentido cansaço emocional, angústia, falta de direção? Deus não te condena por isso. Ele te abraça, Ele te restaura. Ele te diz: eu sou a tua força quando suas forças acabarem. E sabe o que é mais lindo? A renovação não depende do tamanho da sua fé, mas do tamanho do Deus em quem você confia. Mesmo que sua fé esteja pequena, cansada, trêmula, ainda assim, Deus te renova, porque Ele te ama. Agora que refletimos sobre a promessa de Isaías 40, 29, 31, quero que você receba esta verdade no seu coração. Deus vai renovar as suas forças. Não importa o que tirou sua paz, não importa o peso que você carregou, não importa há quanto tempo você se sente cansado. O Senhor está derramando força sobre você neste momento. Aplique esta palavra assim: quando sentir medo, declare: Deus é minha força. Quando sentir tristeza, declare: o Senhor me renova. Quando pensar em desistir, declare: eu vou subir com asas como águia. E agora, antes de encerrar, quero te pedir novamente: escreva nos comentários sua cidade e país. E se Deus falou com você hoje, escreva Amém. Isso fortalece sua fé e alcança outras vidas. Que o Senhor te abençoe, te renove e te encha de paz. Você não está sozinho. Deus está contigo sempre.
Há momentos na vida em que tudo parece quieto demais. Você ora, pede direção, busca respostas, mas o céu parece silencioso. Nada muda no ritmo que você esperava, nenhuma porta se abre, nenhuma confirmação aparece, e o coração começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo. Esse silêncio dói. Não porque Deus tenha se afastado, mas porque ficamos vulneráveis. Ficamos sem saber se o próximo passo é certo, se estamos caminhando no caminho certo ou se estamos apenas insistindo em algo que já deveria ter terminado. Para muitos brasileiros que passam por ansiedade, pressão familiar, problemas financeiros e conflitos emocionais, esse silêncio parece abandono. Mas a verdade espiritual é muito diferente. O silêncio de Deus não é ausência, não é rejeição, não é descaso. O silêncio de Deus, muitas vezes, é preparação, proteção e maturação. É no silêncio que Ele trabalha em áreas que você não vê. É no silêncio que Ele realinha caminhos, remove armadilhas, cura feridas internas e fortalece pilares que você nem imaginava que estavam frágeis. O Salmo 46:10 nos traz uma das declarações mais importantes da fé cristã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é uma frase poética, é um chamado, é uma convocação divina para confiar, mesmo quando nada faz sentido. É Deus dizendo que, quando o barulho das circunstâncias cessa, a voz dele se torna mais clara. Hoje, você vai entender por que Deus silencia, o que ele faz enquanto você espera e como esse silêncio pode ser o início da maior virada espiritual da sua vida. Abra o coração, porque esta mensagem tem destino certo, o seu espírito. Antes de entrarmos profundamente nessa palavra, quero te pedir algo muito importante para esta comunidade de fé. Escreva nos comentários de qual cidade e país você está ouvindo esta mensagem. Isso fortalece nossa unidade como corpo de Cristo e mostra como Deus alcança vidas em tantos lugares diferentes. E se, em algum momento desta mensagem, algo tocar o seu coração, deixe um amém nos comentários. Essa pequena atitude se torna uma declaração pública de fé e também ajuda outras pessoas a entenderem que Deus está falando aqui. Agora respire fundo, coloque a mão no seu peito por alguns segundos. Permita que seu coração desacelere. O tema de hoje é profundo, necessário e transformador. Vamos refletir sobre o silêncio de Deus, um dos assuntos que mais afligem os cristãos, mas que também carregam alguns dos maiores mistérios da presença divina. Tome esse momento como um encontro, não com um vídeo, não com uma voz humana, mas com Deus, porque é exatamente Ele quem deseja falar com você hoje. O silêncio de Deus é uma das experiências mais universais da caminhada cristã e, ao mesmo tempo, uma das menos compreendidas. Todos nós, em algum momento, já clamamos, já pedimos respostas, já imploramos por uma direção clara e imediata. Mas, muitas vezes, a única coisa que encontramos é silêncio. Para muitos, esse silêncio é desconfortável. Ele gera questionamentos, faz surgir sentimentos de dúvida, insegurança e até medo. Mas é justamente nesse silêncio que Deus realiza alguns dos seus maiores movimentos. No Salmo 46:10, Deus diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase carrega 3 dimensões espirituais. A primeira é um convite ao descanso, a segunda, um comando de confiança. A terceira, uma declaração de soberania. Deus está dizendo: pare de lutar com suas próprias forças. Confie no que eu estou fazendo e lembre-se
de quem eu sou. Porque quando você se acalma, você finalmente consegue perceber o que eu já estou realizando. Se observarmos a Bíblia, percebemos que Deus trabalha em silêncio repetidas vezes. Ele permaneceu em silêncio durante 3 dias enquanto Jesus estava no sepulcro. Ele ficou em silêncio antes do Mar Vermelho se abrir. Ele se manteve em silêncio antes da chuva cair para Elias. O silêncio não foi ausência, foi estratégia, foi preparação para algo que só poderia acontecer no tempo exato. O silêncio de Deus costuma aparecer em 3 momentos específicos. Primeiro, quando Ele está te protegendo. Nem todas as respostas podem ser dadas de imediato, porque algumas respostas, se viessem antes da hora, te levariam a caminhos precipitados. Deus silencia para impedir que você se mova fora da direção correta. Segundo, quando Ele está trabalhando no invisível. É no silêncio que Deus movimenta pessoas, circunstâncias, oportunidades e até situações que você desconhece completamente. Ele alinha o que está longe, aproxima o que é necessário, remove o que seria prejudicial. Terceiro, quando Ele quer desenvolver algo dentro de você. O silêncio trabalha na maturidade espiritual. Ele fortalece a fé, desenvolve paciência, molda o caráter, amplia a visão e aprofunda a confiança. A fé não cresce quando tudo está claro. A fé cresce quando tudo está silencioso. Muitas pessoas acreditam que o silêncio é sinal de distanciamento. Mas, paradoxalmente, o silêncio de Deus é um dos momentos em que Ele está mais perto. É como um pai que observa o filho dar seus primeiros passos. Ele está ali, mas sem interferir. Observando, cuidando, pronto para segurar se o filho cair, mas permitindo que o filho cresça, aprenda e se fortaleça. Talvez você esteja vivendo hoje um período em que Deus parece distante. Você ora, mas não sente resposta. Você clama, mas nada muda. Você espera, mas tudo permanece igual. E é exatamente nesse momento que você precisa lembrar que o silêncio de Deus não é o fim, mas a ponte. Não é a ausência, mas a preparação. Não é a recusa, mas o processo. Aquietar-se é um ato espiritual. Significa abrir mão do controle. Significa confiar que Deus está fazendo mais do que você pode ver. Significa entender que, enquanto você aguarda, Ele trabalha. E existe algo ainda mais profundo. O silêncio de Deus nos treina para ouvir de outra forma. Aprendemos a perceber sinais, direções e entendimentos que não vêm através de palavras, mas através de sensações, circunstâncias, percepções internas que o Espírito Santo produz. Deus fala também através da paz. Ele fala através da inquietação. Ele fala através de portas que se abrem e portas que se fecham. Ele fala através de situações que nos empurram para lugares que não iríamos por conta própria. Quando você entende isso, percebe que Deus raramente está silencioso. Ele apenas não fala do jeito que você quer. A pergunta verdadeira não é por que Deus está em silêncio, mas o que Ele quer que você aprenda enquanto esse silêncio permanece. Talvez Ele esteja te ensinando a confiar, a depender, a descansar. Talvez Ele esteja removendo pressões que você carregava sozinho. Talvez Ele esteja te conduzindo a algo maior, algo que só poderá ser vivido por alguém que foi treinado no silêncio. Aquietar-se não é desistir. Aquietar-se é confiar. Aquietar-se é declarar que Deus é Deus, mesmo quando você não entende. É aceitar que Ele vê o que você não vê.
É descansar sabendo que, no tempo certo, Ele falará, abrirá portas e te dará direção. Por isso, quando Deus se silencia, Ele não está te punindo. Ele está te preparando. Agora que você compreendeu o significado do silêncio de Deus, leve estas verdades para a sua vida prática. Quando o silêncio vier, não se desespere. Quando as respostas demorarem, não conclua que Deus te abandonou. Quando tudo parecer parado, lembre-se de que o céu nunca está inativo. Você está sendo moldado, protegido e guiado. Aplique assim: quando o coração inquietar, declare o Salmo 46, 10. Quando o medo vier, diga a si mesmo que Deus trabalha no invisível. Quando o silêncio durar, confie que Ele está preparando algo que você ainda não está pronto para ver. E agora, antes de encerrar, escreva nos comentários de qual cidade e país você está ouvindo esta palavra. E se esta mensagem falou com você, deixe um amém, porque isso fortalece esta comunidade e alcança mais vidas.